Bora de mais conteúdo, minha gente? Hoje o negócio aqui, ó, não dá tempo nem de tomar água, porque é uma programação atrás da outra, é um conteúdo, é uma palestra, é mais um bate-papo aqui no nosso podcast, nosso ACAPS Podcast, nesse segundo dia, recebendo mais convidados, ilustres convidados, com um tema, agora um tema muito interessante, um tema que muito foi já comentado ontem e hoje, e a gente fala agora de jovens lideranças de alta performance. E para poder agregar esse conteúdo e conversar um pouco mais com a gente, Marcela Calazans, mentora de liderança, seja bem-vinda. Muito obrigada. Francisco Bruxo, coordenador do Águas Jovem. Prazer estar aqui com vocês. E Mariana Mota, aqui à minha frente, integrante do ACAPS Jovem. Obrigada pelo convite. Seja muito bem-vindos. Pessoal, quando a gente fala de lideranças jovens de alta performance, a gente está falando aqui, inclusive ontem, nas conversas que tivemos ontem, algumas conversas que a gente teve hoje, né? Muito se fala da entrada do jovem no mercado, da importância do jovem no mercado, e hoje vários jovens assumindo cargos de liderança cada vez mais cedo, né? E aí eu começo perguntando para Marcela, qual o perfil e quais as competências e habilidades precisa ter um jovem líder de alta performance? Primeiro ponto que a gente precisa considerar é que não existe um perfil único. Sim. Toda vez que a gente vai traçar perfil ou características específicas, a gente precisa levar em consideração o cenário que esse jovem líder vai estar inserido, quais são as necessidades e as expectativas para aquele momento. Então, se a gente fosse colocar num formulário um perfil único, nós estaríamos sendo injustos. Certo. Mas existem várias competências que são, assim, essenciais, fundamentais para uma pessoa conseguir exercer a liderança em si. Exemplos. Se eu fosse elencar três principais, a primeira, né, que juntam várias competências em uma habilidade só. Primeiro, é gostar de pessoas. É você ter apreço, ter inclinação, você ter paciência para acolher, desenvolver, instruir, acompanhar, orientar, ajudar no crescimento de pessoas. Esse é o primeiro ponto. Há líderes, há gestores em posições de liderança que não gostam de pessoas, mas assumem esse cargo, né? Então, primeiro, para ter uma liderança coerente e ter essa possibilidade de chegar a alta performance, é gostar de pessoas, gostar de gente. A segunda competência, saber e gostar de se relacionar com outras pessoas, que é o relacionamento interpessoal. E o terceiro é saber se comunicar. Se você não consegue ter clareza, né, nas suas delegações, nas suas demandas ou até nos seus pedidos, não tem como você exigir do outro aquilo que você não deixou nem claro que você precisa ou deseja deles. Não são só essas competências, mas essas são alguns pilares Norteiam, né? Norteiam. Francisco, você desenvolveu o Águas Jovem, iniciativa criada há 20 anos e que é uma referência para outras associações, inclusive para a ACAPS. Conta pra gente sobre esse trabalho desenvolvido e a influência dessas ações na formação de jovens lideranças. Legal, um prazer estar aqui no Espírito Santo, né? A gente desenvolveu o Águas Jovem já tem 20 anos, como tu falou. Lá nós já somos em 270 jovens supermercadistas participantes dentro da Associação Gaúcha de Supermercados. Esse movimento começou muito pequeno, com 6 jovens, lá em 2003. E a gente foi desenvolvendo esses jovens, trabalhando competências, fazendo cursos, fazendo mentorias, fazendo visitas técnicas. E hoje, dentro desses 270 jovens, alguns até já deixaram a idade de ser Águas Jovem lá conosco. Eu já estou quase passando. Mas nós formamos líderes não só para as empresas deles, né? Temos alguns gestores que já assumiram as suas redes de supermercados, os seus negócios. Outros já saíram do setor e estão em liderança de empresas de outros segmentos. Mas o importante é que nós preparamos esses cidadãos para o mercado e para o mundo e também preparamos a continuidade da entidade, né? Ou seja, assim como a ACAPS, lá na Águas, nós temos empresas essencialmente familiares dentro do nosso negócio. Aqui também. Que é o ramo de supermercados, né? E essas empresas têm processos sucessórios diferentes, que estão em diferentes estágios, em diferentes gerações, em diferentes modelos e em tempos distintos também. Então, cada empresa tem o seu momento, tem a sua maturação, cada jovem tem o seu tempo de assumir essa ou aquela atividade dentro da empresa, mas o importante é que todos se sintam pertencidos a esse setor que é tão trabalhoso, é tão gratificante trabalhar em supermercados,
mas o ponto de partida para esse movimento lá no Rio Grande do Sul foi certamente de que esses jovens encontrassem pares como eles, semelhantes a eles em seus problemas e nas suas soluções. Então hoje nós já temos, por exemplo, vice-presidentes da AGAS Sênior, como a gente brinca, né? Que são jovens oriundos do AGAS Jovem. Então é um movimento que deu muito certo e a gente está replicando para outros estados. Inclusive nós tivemos uma comitiva da ACAPS, antes mesmo da fundação da ACAPS Jovem, que foram lá visitar a nossa feira no Rio Grande do Sul, visitar supermercados. A gente abriu as portas para a ACAPS, para a Associação Goiana dos Supermercados, para a Associação Mineira e outras associações, levarem seus jovens, para que também, como nós deflagramos esse movimento há 20 anos, agora comecem a fomentar as jovens lideranças. Mari, que é integrante da ACAPS Jovem, né? Vamos colocar a conversa com a Mari aqui também. Mari, que é sucessora de uma empresa supermercadista, o que você tem feito para se desenvolver como liderança e quais as dicas que você daria para os outros que, como você, também estão na linha sucessória? Inclusive ontem foi assunto aqui do nosso podcast, a gente tratou essa também, né, com a Lorena do Calvi. Então a gente está falando de muitas empresas e, assim como o Francisco bem pontuou, aqui no Espírito Santo tem uma tradição e a gente tem muitas empresas, muitos supermercados que estão passando por essa linha sucessória, assim como você no Show, tem o Grupo Carone, tem o Grupo Extra Bom, tem o Calvi, enfim, o Perim, o Extra Bom. Então a gente está vindo aí de grupos grandes nessa linha sucessória e você já está nesse meio já há algum tempo, né? O que você daria, como que tem sido essa sua experiência? É um processo, né? Não é algo que é do nada. Principalmente eu cresci no meio, né? Nasceu ali dentro, né? Então eu, quando criança, minhas brincadeiras eram ali na beira do caixa, né? Então, enquanto eu estava ali sacolando, conversando com as pessoas, eu conversava com o cliente, eu tinha contato com os funcionários. Então, na verdade, eu cresci ali no meio, então eu fui desenvolvendo, né? Porque realmente é uma habilidade, é como a Marcela falou, são habilidades que você vai adquirindo. E para você estar ali liderando, você precisa gostar de gente. Porque a gente mexe com gente o tempo inteiro. Então, eu tive uma base muito forte, né? Meus pais que fundaram, né, as nossas lojas. Então, eles me ajudaram passo a passo para que hoje eu me tornasse diretora administrativa, né? Ao lado deles, porque é uma passagem de bastão. Então, é realmente através de conhecimento, é estando ali no chão de loja, porque eu passei conhecendo cada setor. Então, eu estava na frente de loja, né? Sentei como operadora, depois disso foi fiscal de caixa, reposição. Então, antes de chegar onde eu estou, eu tive que passar a ter conhecimento de cada processo. E é claro, quando eu passei dentro de cada processo, meu pai já enxergou ali, muitas das vezes eu falando com ele, a gente pode melhorar nisso daqui? A gente pode melhorar um pouquinho nisso daqui? Então ele começou a enxergar que, olha, eu acho realmente que ela pode dar continuidade naquilo que os dois, tanto meu pai quanto minha mãe, construíram, né? E eu acho que quando a gente fala de liderança, de sucessão, é algo que quando chega pra gente, filho, é uma responsabilidade muito grande. Porque eles fizeram a construção e manter aquilo dali, né? É mais difícil. É muito mais difícil, né? Então, assim, obviamente eles passaram por um momento muito árduo, que foi de construir. Muitas das vezes, né, deixaram de ter alguma coisa, né, de algum momento. Então, assim, falar em crescimento, porque eu acho que no momento que eu entrei, que eu entendi, porque, como eu falei, desde pequena eu assisti, mas eu acho que quando eu tive consciência, foi nos meus 17 anos que eu realmente fui para trabalhar, assim, de verdade. Que foi quando eu sentei no caixa como operador, uniforme, crachá diferente de antes, né? Que era só uma brincadeira, exatamente. Aquele negócio de vou brincar com aquilo dali. Então, com os meus 17 anos que eu realmente entrei dentro do supermercado para trabalhar com aquilo, que veio realmente o entendimento, tanto meu quanto deles, de que a gente pode fazer isso dar certo. Você pode vir ser sucessora disso. Bacana. Então, quantos anos? Eu hoje 25. Novinha, né, gente? Olha só que responsabilidade. 7 anos oficialmente, então. Exatamente. Que bacana, né? Essa responsabilidade tão nova, num cargo tão de responsabilidade, um cargo tão importante, né? Que é você tomar a frente ali de um grande varejo e tudo mais. Marcela, você acabou de ministrar a mentoria Jovens Lideranças de Alta Performance para os jovens herdeiros e sucessores de empresas supermercadistas. Queria que você contasse um pouquinho sobre essa ferramenta de autodesenvolvimento, que é o Ikigai, é isso? Ikigai. Apresenta a mentoria e como ela pode ajudar os jovens gestores a atingir a alta performance. A nossa proposta, ela veio
gente traz essa proposta de mentoria, ressignificando um pouco o formato de palestra, de workshop, com um cunho de orientação, de esclarecimento e com uma ferramenta prática. Né? A primeira vez que a gente fez isso, de certa forma deu muito certo, a gente sentiu falta um pouquinho mais de tempo para isso, mas todas as sementinhas que a gente tinha intenção de plantar, a gente conseguiu. Primeiro, é importante a gente se alinhar sobre alta performance. O que é isso, afinal? Né? Primeiro ponto, a gente é muito voltado, ou pelo menos deveríamos, quando a gente fala de gestão estratégica, de negócio, de carreira, para metas. Para você saber quais são os alvos de desenvolvimento, né? Quais são as entregas esperadas por você, para você conseguir minimamente saber se você está alcançando ou não. Então a gente parte do pressuposto que uma boa performance, uma performance qualificada é quando você bate pelo menos 100% da meta. Né? Meta é para isso, para ser alcançado. E a gente não vai entrar no mérito de como isso é dimensionado, né? Porque a gente sabe que a gente precisa ter esse cuidado também. Mas partindo desse pressuposto, a alta performance é tudo que se entrega além da meta. É tudo aquilo que extrapola, que transborda positivamente e acaba sendo surpreendente. É algo que realmente vem agregar valor de uma forma muito significativa. Digamos que a meta é a obrigação. É a obrigação. A meta é surpreende. aquilo para o qual você foi contratado, para o qual você foi designado, quando você recebe um convite para executar algo em qualquer ambiente, não só no ambiente profissional, inclusive. Então, você cumprir aquilo a qual você foi designado, você bateu a meta, né? Resumindo. E aí, quando a gente fala de ferramentas práticas, a gente entende que é muito importante a gente nivelar a questão do conhecimento, que é onde nasce, né, toda a base de qualquer execução de qualidade, e a gente trazer também as habilidades e as atitudes para complementar isso. Essa ferramenta ela foi escolhida porque a base do desenvolvimento para qualquer área ou negócio são as pessoas. E essa ferramenta japonesa, que ela é milenar, ela traz... o significado dela é razão de viver, né? O propósito de existir ou o propósito de viver. Legal. Ou seja, a gente não precisa ter um propósito só, mas minimamente quando a gente conhece pelo menos um, a gente consegue saber por que a gente acorda todos os dias, ou pelo menos passa a ter um pouco mais de noção sobre isso. E quanto mais clareza a gente tem sobre isso, mais a gente se dedica com qualidade, e não só para cumprir um protocolo. Então, quando a gente fala de alta performance, você não vai encontrar pessoas de alta performance que não gostam do que fazem, que não sabem fazer bem, que o que elas fazem não é necessário e que ninguém paga por aquilo, que são os 4 pilares que a gente trabalha no Ikigai, para você descobrir exatamente quais são essas áreas da sua vida e como que você pode trazer isso para dentro do seu negócio, para dentro da liderança. Então, quanto mais você se imune dessas informações sobre você mesmo, mais decisões com assertividade você vai tomar, com mais rapidez e qualidade, menos riscos impróprios ou aleatórios você vai correr, você acaba sendo mais assertivo e tomando decisões sobre a sua própria vida e tudo que está ao seu redor com muito mais base, com fundamento, com qualidade. Bacana, interessante. Vou fazer uma pergunta aqui genérica, a gente pode dividir as respostas. Qual movimento as empresas supermercadistas e do varejo em geral devem fazer para desenvolver jovens lideranças de alta performance? Vamos começar, Francisco. Bom, lá na Agas a gente, primeiro, tem que ser bem alinhado que o setor de supermercados ele tem muitas peculiaridades, né? Como a Mari falou, é um setor que demanda muito, às vezes trabalha fim de semana. Sim. É um setor que tem muitas áreas operacionais. Então, esse ponto que eu falei sobre o pertencimento, que é os jovens interagirem com pares de outras empresas, é muito rico, porque eles não se sentem peixes fora d'água. Porque eu tenho certeza que a Mari, quando era jovem, tinha amigos que não entendiam, ela tá brincando lá no meio do saco de arroz, lá no depósito, enquanto os amigos dela estavam, de repente, fazendo outro tipo de brincadeira. Né? Então, essa sensação de conhecer pessoas que têm os mesmos desafios, né? E as mesmas virtudes. Se unir, assim, né? Certamente é uma fortaleza que deve ser explorada. E eu acho que aqui no Espírito Santo, com a força da ACAPS, esse movimento está muito bem encabeçado aqui pela equipe da ACAPS, pelos meninos e meninas do ACAPS Jovem que está sendo construído. E acredito que em muito pouco tempo nós teremos alguns desses jovens na diretoria da ACAPS também. Com
Com certeza. É só dessas 2 visitas que a gente já teve, né? Que aqui nós iniciamos fazendo visita na Extrafruit e nós também fizemos visita à FG, né? Nós conhecemos a estrutura deles, é uma estrutura familiar. Então... FG de equipamentos. Isso, exatamente. Do Natan, que estava agora. Isso. A gente realmente nós vivenciamos isso nessas visitas e fomos para Porto Alegre também, entendemos também, porque eles já têm algo montado, né? Eles já possuem a Agas Jovem. Então, assim, só dessas 2 abriu um leque na nossa cabeça muito grande, porque é exatamente isso que ele falou. Acaba que muitas das vezes a gente fica recluso só no nosso mundinho, né? Porque realmente, supermercado, a gente muitas das vezes tem que fazer escolhas, né? E eu, quando pequena, 17 anos, novinha, escolhi, né, querer estar dentro do supermercado, porque quem escolheu realmente fui eu. Eu que falei, não, eu quero entrar porque é algo que é nosso, né? É meu, é dos meus pais. Então, se eu quero dar continuidade disso, eu tenho que entrar lá dentro, eu tenho que ver como é que funciona. Viver aquilo, Viver aquilo. Então, eu acho que, assim, o que a CAPES está trazendo com a CAPES Jovem, eu acho que é fenomenal. É uma coisa que já está enriquecendo. Nós estamos montando, em outubro agora, a gente está, né, colocando realmente tudo em prática, mas o network é sensacional. Traz luz para o nosso dia a dia. E é compartilhar também. Porque eu acho que quando a gente compartilha alguma dor, e muitas das vezes alguém já tem solução para essa causa, essa troca de experiência, porque vocês estão vivendo aqui a mesma situação, né? Exatamente. Então, eu acredito que já deu certo. E certamente nós temos jovens supermercadistas que ainda não procuraram a CAPES Jovem, que estão assistindo, né? Fica o convite, fica faça o convite. Por favor, gente. É super bem acolhido, né? O pessoal muito legal, tem gente de todas as idades, jovens de todas as idades. Mas tem um teto de idade, né? Tem, até 42. Digamos que um jovem ancião. Mentira, brincadeira, né? O jovem sênior. Jovem experiente. Jovem experiente. Que vem com mais experiência, né, para agregar. E um outro caminho também, para complementar isso que a gente já compartilhou até aqui, são os programas de desenvolvimento de liderança que mesclam essa parte de apoio, de assessoria, de conhecimento e a prática no dia a dia. Porque não adianta investir em programa algum se a gente não tem alguém para replicar isso e para monitorar dentro da empresa. Então, não adianta, por exemplo, o próprio líder, né, ou o sucessor, o herdeiro, enfim, participar de um programa de desenvolvimento, por exemplo, e não levar nada para replicar para os seus liderados, né, ou para os outros líderes. E essa iniciativa a gente já vem fazendo com a CAPES, e aí vem algumas novidades aí junto com a CAPES Jovem também, que a gente não pode revelar ainda. Ai, eu não gosto dessas coisas. Spoiler. Ai, não gosto dessas coisas. Eu já facilitei 2 programas de liderança, um em 2017, que foi a estreia, o último foi em 2022, no final de 2022, e que isso traz alguns formatos dentro da realidade, da necessidade dos participantes. Então, essa questão também de você ajustar que tipo de solução você vai aplicar para a realidade que existe ali, facilita demais. Então, tem vários caminhos, essa troca de experiência, como a Mari falou, ela é enriquecedora, né? Da gente dar esse suporte, de mostrar os caminhos, mas volto a reforçar. Especialmente quando a gente tem alguém dentro do negócio, dentro da empresa, para conduzir aquilo ali que está sendo proposto e ser implementado. Senão fica ali mais um conhecimento acumulado. Com certeza. Que papo bom, hein, gente? Mas infelizmente o nosso tempo aqui é curto. Queria agradecer muito Mari, Francisco, Marcela, pela presença, pela troca de conteúdo aqui. Sucesso para Agas, sucesso para CAPES Jovem, sucesso também, Marcela. Tenho certeza que o conteúdo de vocês está agregando não só quem está assistindo, mas principalmente quem está participando da nossa CAPES esse ano, né? Tem muita informação, tem muito conteúdo sendo compartilhado e dividido, né? Uma troca de experiências muito rica aqui. Obrigada, sucesso para vocês. Obrigado. E a gente não para por aqui, hoje ainda tem muito mais conteúdo, daqui a pouco a gente está de volta.